Bom dia, amados e queridos, irmãos, irmãs e jovens. Como vocês estão? Graças a Deus, mais uma manhã nós estamos aqui, entusiasmados, cheios de alegria e de responsabilidades. Graças a Deus nós estamos usando o plural. Neste momento eu não estou atropelando o português, não é uma coisa que eu faço com muita classe, é atropelar o português. Peço até perdão, mas eu nessa manhã estou usando o plural de que eu estou alegres, entusiasmados e cheio de responsabilidades. Nós estamos usando no plural, porque nessa manhã o nosso coração e o nosso espírito é de estar envolvendo você, querido amigo, irmão, irmã e jovem, querendo envolver você nessa caminhada que nós estamos fazendo. O desejo do nosso coração é que isso esteja te fazendo bem, que isso esteja te trazendo bastante luz. Nós estamos aqui porque nós falamos que estamos com muita responsabilidade. E nós também falamos responsabilidades porque se você gasta o seu tempo ouvindo este áudio, primeiramente é porque você é responsável. Você é um irmão, uma irmã e uma jovem e um jovem comprometido. Por isso que você ouve, está ouvindo este áudio. E de uma certa forma eu quero crer que Deus está falando conosco e que Deus está dando uma direção segura, precisamente para a nossa vida conjugal. Nós estamos falando com muito temor e responsabilidade de algo, né, que é a nossa experiência, quase que a totalidade daquilo que eu tenho falado aqui, né, é baseado naquilo que eu tenho percebido pessoalmente na minha vida conjugal e também de experiências que temos acumulado nesse espírito de missionário, né, de visitar as pessoas, de estarmos abertos para essa questão da promoção do ser humano, principalmente, né, debaixo dessa visão de que a palavra de Deus ele tem um plano para cada homem, para cada mulher, Deus tem um plano para os seus filhos. Só que a ciência daquilo que Deus planejou para cada um de nós, né? Eu creio piamente que ela está na palavra de Deus. O que Deus quer falar conosco nesses dias está registrado na sua palavra. A palavra de Deus, ela foi a maneira que esse Deus escolheu para que nós possamos, por um lado, entender aquilo que Ele espera de nós. Isso é de um lado, entender o que Ele espera de nós. E do outro lado, a palavra de Deus ela foi deixada para que esse Deus também ele pudesse entrar no, na nossa vida. A palavra de Deus ela foi deixada para mostrar como que esse Deus ele quem é esse Deus e o que ele deseja e espera de cada um de nós e o que ele realmente quer fazer por nós. Todas essas coisas, né? Tanto esse ajuste do nosso lado de termos um entendimento daquilo que é Deus e também conhecer esse Deus e o que Ele quer fazer por nós, o que Ele espera dos seus filhos. Essa porção aí, o Senhor usou esse instrumento, essa ferramenta, que é a palavra, a sua palavra, que por um lado nós já falamos que em primeiro lugar ela é um livro, mas também ela é um livro conhecido como a Bíblia Sagrada,
mas ela também, a Bíblia Sagrada, ela deixa de ser um livro apenas e ela se torna a boca de Deus para a nossa vida, nos orientando para os nossos dias. Então nós estamos aqui debaixo desta visão e debaixo também de muita responsabilidade. Nós estamos aqui testemunhando sobre a vida conjugal. Nós começamos a falar desse assunto porque nós estamos debaixo desse espírito de estar edificando a nossa vida cristã sobre o fundamento que é Cristo. E nós entendemos que a palavra de Deus ela é essencial nesse sentido de orientar a nossa vida cristã. E a orientação que nós recebemos do Espírito Santo, usando a palavra de Deus, ela tem o objetivo de nos alicerçar e de nos fundamentar e nos fortificar e nortear a nossa vida. Nós começamos a falar de Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25, e nós estamos discorrendo até chegarmos naquele ponto que o homem foi colocado para dormir, porque ele se sentiu só, e Deus ele agora fez com que o homem, dormisse para que ele pudesse agora receber a sua auxiliadora idônea. E nós estamos aqui abrindo esse versículo, né? E nós estamos tomando como base agora que aquele sono que o homem foi colocado para dormir foi para que Deus ele criasse algo que se tornasse o complemento do homem. E hoje nós estamos aplicando para a nossa vida, que no nosso relacionamento conjugal também há essa necessidade de nós também, hoje, nós somos esses homens e essas mulheres que dentro do relacionamento conjugal, que hoje também precisa passar por esse processo deste sono. Quando é que nós precisamos passar por esse processo deste sono? Esse sono nós estamos aqui inferindo, né? Que é a nossa experiência de comunhão com Deus, de estarmos ali levando diante de Deus as nossas orações, as nossas súplicas. Mas o que nos levou dentro do relacionamento conjugal a ter essa experiência e essa necessidade de especificamente, individualmente, ter comunhão com Deus. É esse fato de que o casamento ele é um ambiente celestial, ele é maravilhoso. Aquilo que nós experimentamos no seio do nosso casamento, a experiência de intimidade, a experiência de aproximação do ser humano e com o ser humano, nós não conseguimos isso em nenhum outro lugar na nossa vida. Então, a vida conjugal ela é esse ambiente de intimidade em todos os sentidos. Nós temos sim a intimidade sexual, mas nós também temos a intimidade de estarmos próximos daquilo que é o ser humano. Então, o marido e a esposa, aquilo que eles realmente são, estão ali na mesa, né, e à disposição um do outro para ser acessado. E muitas das vezes, nessa hora de acessarmos uns aos outros, nós enfrentamos as disparidades, né? Nós enfrentamos esses problemas que nós temos discorrido até o presente momento. Quando nós vamos agora discutir a nossa relação, nós encontramos ali um homem com as suas convicções, né? Um homem bem definido nas suas resoluções,
nós encontramos também uma mulher cheia das suas convicções, né, das suas resoluções, das suas afirmações. E quantas vezes, quando há a necessidade de se discutir a relação, né, na verdade, nós temos duas maneiras de interpretar. É um momento feliz ou um momento infeliz. Há esses dois extremos quando nós vamos discutir a relação. Porque quando o momento feliz é quando o marido e a mulher eles conseguem chegar em um denominador comum. Este é o momento feliz. Mas pode se tornar também um momento infeliz quando não se chega a esse denominador comum, quando não se aparam as arestas, quando, né, nós não conseguimos, por meio de discutir a relação, nós não conseguimos baixar as tensões, nós não conseguimos lidar com as insatisfações que surge, muito normal surgir no seio do casamento. E trazendo para os nossos dias, contextualizando, né, nesses dias, o que tem trazido tanta dificuldade para que se discuta a relação. É uma opinião pessoal, não há necessidade de que você concorde comigo, mas que você também se torne crítico nessa direção. Segundo a minha maneira de pensar, nenhum ser humano ele faz nada errado até que ele seja convencido de algo. Então, tanto o marido quanto a esposa, eles estão munidos dessa consciência. Ninguém ama fazer nada errado. A pessoa pode estar fazendo algo errado, mas lá no seu íntimo, ele tem uma justificativa, ele tem algo, uma maneira de ver, uma maneira de sentir, uma maneira de se emocionar que o leva a estar convicto de suas atitudes. Então, as nossas atitudes, até que se prove o contrário, elas sempre serão certas, elas sempre terão uma justificativa plausível para os nossos atos. Então, o homem munido dessa consciência e a mulher munida dessa consciência, qual será o resultado final desse discutir a relação das DRS, né, muito conhecida, né? Se tanto o homem ele está completo em si mesmo e ele está convicto em si mesmo, e a mulher também ela está certa de si mesmo, ela está convicta de si mesmo, qual será o resultado final? Meu querido amigo, irmão, amiga, irmã, querido e querida jovem, são esses alguns dos elementos que têm tornado tão fracassada essa questão de discutir as relações. Na verdade, nós estamos aqui, por mais que a gente não queira falar sobre esses assuntos, mas essa é uma realidade. Tanto o marido quanto a mulher, nós estamos aqui sim repetindo o padrão. Nós vamos falar desses assuntos com mais clareza quando nós abordarmos o livro de Gênesis, a partir ali dos princípios, das bases que são lançadas para que a sociedade, de onde nasceu, né, qual é o berço da educação que a nossa sociedade tem recebido. Desde que o homem foi expulso do jardim e que ele foi colocado para viver segundo a sua própria consciência, segundo a sua maneira
aquilo que bem parece aos seus olhos, quando o homem foi expulso da presença de Deus, ele passou a ser educado pelo presente século. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Nós repetimos padrão. Este presente século tem educado a humanidade. E na maioria das vezes, nós aprendemos a viver uma vida alheia a Deus. E é inevitável que nós repitamos esses padrões em todas as áreas da nossa vida, em todo lugar onde nós nos encontramos. E o relacionamento conjugal também padece dessa influência deste presente século. Nós estamos aqui falando da base de um relacionamento conjugal, né? Quando é que surge a necessidade de se discutir a relação? Nós falamos é quando o dia vira. É muito normal o nosso casamento estar em plena paz e santo gozo, igual nós gostamos de usar esse termo. Nós estamos em plena paz e santo gozo, nós estamos felizes da vida no nosso relacionamento conjugal, até que surge ali no seio do nosso, no coração do homem, no coração da mulher, surge essas insatisfações, essas inquietações, surge ali amarguras, ressentimentos, mágoas. Aí essas coisas vai fazendo com que o dia vire. Nós estamos em um estado de plena paz e santo gozo. De repente, as coisas começam a tomar as coisas começam a tomarem outros rumos. Agora que começa a governar o relacionamento conjugal não é mais aquele espírito de cumplicidade, aquele respeito mútuo, aquele amor, aquela delicadeza, aquela fineza, aquela singeleza que são esses combustíveis, né, que sustenta o fogo, que mantém acesa a chama do amor dentro do relacionamento conjugal. Aí nestas horas faz necessário a primeira coisa, né? Nós que somos cristãos, desde sempre, né? Nós oramos pelo nosso casamento, oramos pela nossa vida, pela vida do cônjuge, se tem filhos, ora pela vida dos filhos. Isso é a nossa praxis, né? Cristã, orarmos. Mas tem vezes, né? Há momentos que até mesmo nós não temos mais condições de orarmos para o nosso casamento. São tantas mágoas, são tantos ressentimentos, são tantos sentimentos de ultraje que acaba dominando a nossa emoção. Aí nós, tanto o marido quanto a mulher, se tornam pessoas totalmente emocionadas. E um dos prejuízos de se estar emocionado, com todo respeito à dor e à experiência de cada um de nós, quando nós estamos emocionados, nós não agimos com inteligência. O maior dano que se pode causar à razão é a emoção desequilibrada. E na maioria das vezes, quando nós vamos discutir a relação, nós estamos tomados deste senso de mágoa e de ressentimentos. Na maioria das vezes, quase que na totalidade das vezes que nós vamos discutir a relação, nós estamos emocionalmente abalados, segundo aquilo que é a minha experiência pessoal, perdoe se não é a sua, mas eu penso que nós, como marido e mulher, nós demoramos muito
a discutir a relação. Na verdade, há um encanto sobre a vida conjugal. Todos nós, né, tem uma expressão muito conhecida, o American Day, ou seja, aquele sonho americano, aquele sonho de uma vida feliz, de uma vida plena, onde tudo dá certo, o marido e a esposa felizes, boas casas, carro na garagem, belos filhos. Esse é o princípio do American Day, não é isso? Este sonho de uma vida feliz. Aqui no Brasil, usando uma expressão muito usada, não sei quantos vão lembrar, mas a vida cor-de-rosa que eu sonhava. Então, tomados desse espírito hoje, usando aqui no termo brasileiro, né? Tomados desse espírito de que o meu casamento é a vida cor-de-rosa que eu sonhava. Aí dentro desse sonho de que tudo é céu, de que tudo é gozo, né? Nós demoramos a perceber que o nosso relacionamento conjugal está precisando de manutenção. Nós demoramos muito, encantados pela vida cor-de-rosa, pelo espírito da vida cor-de-rosa que eu sonhava. Eu demoro muito a perceber que como marido eu estou desagradando a minha esposa e que a minha esposa está, que a esposa também ela está desagradando o marido. Aí essa demora em discutir a relação é porque individualmente nós começamos, né? O casamento, na verdade, serão os dois uma só carne. Carne. Essa foi a ordenança de Deus. Serão os dois uma só carne. Mas por causa do encanto dessa vida cor-de-rosa que eu sonhava, demora muito a cair a ficha, tanto do marido quanto da esposa, que a relação ela está carecendo de manutenção. Os nossos sentimentos, eles estão precisando de manutenção. Nós demoramos muito a perceber que a nossa esposa está insatisfeita. A esposa demora muito a perceber que o marido está insatisfeito. E tanto o marido de um lado quanto a esposa do outro estão tentando fazer a manutenção dessas mágoas, dessas insatisfações e desses ressentimentos sozinhos, né? Nós demoramos muito a discutir a relação, porque nós estamos fazendo o gerenciamento sozinho das mágoas, dos ressentimentos e das insatisfações individualmente. Às vezes, no coração do marido existe algo que a esposa não é capaz nem de sonhar que exista algo assim no coração do marido. No coração do esposo existe algo, né, que a esposa não é capaz nem de sonhar que exista algo assim no coração do seu esposo. Mas é porque sutilmente, né, repito, baseados nessa experiência da vida cor-de-rosa, nesse espírito da vida cor-de-rosa que eu sonhava, eu demoro demais a entender que alguma coisa está dando errado. E aí eu fico, tanto o marido quanto a esposa, fica fazendo, né, a gestão desses sentimentos, dessas mágoas, desse ressentimento, dessas, o, tanto o marido quanto a esposa, individualmente, ele começa a ser cheio de convicções, algo totalmente individual, totalmente egoísta, resolvendo uma relação a dois, mas resolvendo individualmente, chegando individualmente às suas próprias conclusões.
né? Nós já queremos aqui, vamos continuar esse assunto no próximo áudio. Está um pouquinho ácido e tenso, mas eu quero crer que essa é a direção de Deus para a nossa vida. Nós estamos com o propósito de gravarmos o áudio agora no máximo até 30 minutos, então não dá para a gente discorrer muito. Mas então nós estamos chegando aqui agora, né? Quando nós vamos discutir a relação. Nós estamos agora, quando vamos discutir, tanto o marido de um lado, ele está cheio das suas convicções, das suas mágoas e ressentimentos, quanto do outro lado a esposa está cheia das suas convicções e das suas mágoas e dos seus ressentimentos. Aí eu pergunto, qual é a chance de que essa DRS termine bem? Se individualmente eu cheguei às minhas próprias conclusões, e se individualmente a esposa, né, o marido chegou às suas próprias conclusões e a esposa chegou às suas próprias conclusões, e tanto um quanto o outro estão convictos, qual será o sucesso dessa DRS? Qual será o sucesso disso? Então é por isso que nós vemos tanto fracasso quando o marido e a mulher vão discutir a relação, porque agora, né, eles já estão tensos, praticamente essa DRS ela já está fadada ao fracasso. É muito normal, né, nós ouvirmos o marido falando: eu não vou falar nada com a minha esposa, porque ela vem para cima de mim com um monte de pedras e lança sobre mim. Eu não vou falar nada com meu marido, porque eu, quando falo com ele, ele vem para cima de mim com as mãos cheias de pedras lançando sobre mim. Mas de onde que saiu esse espírito? Esse espírito saiu porque individualmente cada um ele definiu, ele já chega para discutir a relação, tomados por suas convicções. Aí o próximo passo, entrarmos para discutir a relação. Dessa maneira, nós estamos aqui, né, fadados ao fracasso na questão de discutir a relação. Essa palavra nessa manhã, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido, querida jovem, é para nos despertarmos, nos dar uma sacudida. E nós precisamos entender que o fracasso em discutirmos as relações, a origem do fracasso de discutirmos as nossas relações, essas são as bases. Então que nessa manhã nós possamos considerar diante de Deus. Nós estamos falando baseado em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder. Nós estamos falando do aspecto do poder que nós recebemos como filhos de Deus. E quando nós recebemos esse poder, nós não estamos apenas discutindo a relação. Nós não estamos falando aqui do fracasso de discutir a nossa relação, porque cada um de nós tem a sua convicção. Quem é que pode realmente mudar essa situação? Né? A palavra de Deus é clara, né? Um dos objetivos do Espírito de Deus, né? Graças a Deus, em João capítulo 16, graças a Deus, João capítulo 16, no versículo do 7 ao 13, fala assim: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha só, dentro desse espírito agora de estar convicto, tanto o marido individualmente está convicto de um lado, e quanto a esposa individualmente está convicta do outro,
Quem é que pode entrar agora nessa relação, discutindo essa relação que é o marido e a mulher? Quem que pode agora fazer a diferença? É quando entra uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa é o Consolador. O Consolador, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, graças a Deus, quando esse Consolador ele vem, ele entra com esse, nós desfrutamos por meio da ação do Espírito Santo, desse poder de sermos convencidos. Então, quero deixar para você nesse dia essa palavra de encorajamento. Olha, João capítulo 16, versículo 8 fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, graças a Deus, a nossa esperança é a ação do Espírito Santo na nossa vida, convencendo tanto o marido quanto a esposa. Que nós queremos falar com toda a propriedade. Não é a esposa que convence o marido que ele está errado. Não é o esposo, não é a esposa que convence o marido que ele está errado. Não é o marido que convence a esposa. Nessas horas, os argumentos humanos não são suficientes. Mas nessa manhã nós queremos terminar essa palavra te encorajando. Aquilo que você não consegue fazer, marido, o Espírito Santo faz. Aquilo que você não consegue fazer, esposa, o Espírito Santo faz. Então agora a nossa relação, ela está ocorrendo agora, mas entre três pessoas: o marido, a esposa e o Espírito Santo. Esse final, discutir a relação, o marido e a esposa e o Espírito Santo, é glorioso, porque o Espírito Santo não perde tempo e trabalha tanto no coração do marido quanto no coração da esposa, convencendo. E a partir do momento que tanto o marido quanto a esposa consegue se perceber e entender que precisa dar um passo atrás, reconsiderar, né, as suas convicções, aí nós começamos a caminhar para essa experiência de edificação na nossa vida conjugal. Que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração e nos dando essa direção segura, e principalmente nesse dia, né, que o Espírito Santo possa continuar convencendo a nossa pessoa e nos trazendo para um lugar seguro. Deixo para você, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querida jovem, um forte abraço fraterno em Cristo.